E salve, rapaziada, hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que... Cara, eu vou contar pra vocês a vez que eu consegui bater uma bicicleta numa placa de pare, exatamente. Aí tu deve estar se perguntando como é que tu conseguiu acertar uma placa de pare. Eu vou contar isso pra vocês agora. Basicamente, acho que antes da pandemia ainda era 2017, 18 por aí. E eu tava indo pra escola, né? Então... eu estudava de tarde, eu ia meio-dia. Só que o meu irmão, ele era mais velho que eu, e ele estudava de manhã. E o caminho que a gente ia para a escola era o mesmo. Só que daí eu ia de tarde e ele vinha de manhã. E basicamente é o seguinte, toda vez eu ia de tarde, meio-dia para a escola, né? Porque eu estudava de tarde, eu ia pela calçada. E como eu sempre fui meio louco da cabeça, eu andava rápido, tipo assim, muito. Eu andava tipo muito rápido. O que eu conseguia andar, assim eu andava. Então eu sempre fui meio louco para andar de bicicleta. Então imagina quando eu pegar uma moto. Mas não é o assunto. Basicamente eu estava indo para a escola andando na calçada e o meu irmão estava vindo, né? Ele estava vindo para casa porque ele estudava de manhã, era meio-dia, ele estava vindo para casa e era meio-dia, eu estudava de tarde, eu estava indo para a escola. Ele vinha e eu ia. Então basicamente ele sempre passava lá e eu fui cumprimentar ele, que eu vi ele do outro lado da rua. E basicamente, quando eu olhei pro lado, eu só vi ele esticando a mão e cumprimentando. O que que eu fiz? Eu estiquei a mão e cumprimentei também. Aí quando eu peguei, eu tava olhando aqui, quando eu fui virando assim, eu olhei pra frente, retinho na minha frente, uma placa de pare. Assim, ó, pare. Eu parei? Não. Mas quando eu olhei pra frente, tá escrito assim, ó, pare. E o ferro assim da placa assim, ó. E eu vindo, o pneu, se não me engano, na época era 1.75. Era um pneu dessa finura assim, ó. A placa era aqui, o pneu aqui. Eu consegui bater certinho o pneu na placa. Quando eu bati, aí tipo, isso daí depois eu já não lembro. Porque já faz uns 8 anos já isso aí. 6, 7 anos, sei lá quantos anos faz isso aí. Mas eu sei que faz anos já, então eu não lembro. Eu sei que eu consegui bater e eu tava devagar porque eu tinha freado um pouco antes de bater, mas não foi o suficiente para poder parar. Então eu bati e eu caí pro lado. Eu consegui acertar uma placa de pare. Não sei como. Eu fiz assim um impossível mesmo, assim. E olha que eu andava de bike já fazia tempo ainda na época. E tipo assim, eu sempre andei muito, naquela época eu tava tipo começando, mas eu já fazia um tempinho que eu já tava andando. Então, tipo assim, eu consegui acertar uma placa de pare. Eu falei, mano, nossa, eu nunca acertei um carro, mas eu consegui acertar uma placa. Cara, eu me senti assim, um desastrado. Eu consegui acertar exatamente uma placa com pneu dessa finura. Mas nem tipo pra poder desviar pro lado e bater o guidão. Não, eu consegui acertar o pneu reto na placa, reto. Eu bati a bike, deu um RL e caiu pro lado. Mano, quando eu caí pro lado, eu não lembro o que que deu. Só sei que eu consegui cair. Ainda bem que acho que não tinha ninguém em volta vendo. Eu acho, na verdade, que ninguém viu, né? Ou talvez viu e deve estar se lembrando disso até hoje. Mas eu acho que ninguém viu. Sendo que tava cheio de gente, né? Bem do lado tinha uma parada de ônibus. Porra. Nossa, os caras devem estar rindo disso até hoje. E então eu consegui acertar uma placa de pare e cair pro lado. Eu peguei, daí eu levantei e... ah, eu estava indo pra escola. Eu tava, não fui mais. Caí, não fui mais. Peguei, voltei e fui pra casa. E basicamente, pra quem não sabe, eu consegui acertar uma placa de pare. Então se tu já conseguiu fazer uma proeza assim também, cara, tu não tá sozinho. Ou se ninguém ainda fez, eu tô sozinho, porque eu consegui acertar uma placa de pare. Eu fico indignado com isso até hoje, que eu consegui acertar uma placa de pare. Essas placas, sabe que tem um ferro assim, cara, como é que eu consegui alinhar certinho o pneu, olhando pro lado? Eu alinhei certinho o pneu e bati na placa. Não me pergunta como que eu consegui fazer isso, mas eu consegui fazer o que ninguém fez, eu acho. Porque olha, eu não acertei um carro até hoje, mas a placa eu consegui. E eu não vou duvidar, porque é capaz de acertar de novo hoje em dia. Mas, rapaziada, sei lá quantos minutos tem esse vídeo, basicamente só contando o fato de quando eu consegui acertar uma placa de pare andando de bicicleta indo pra escola. E, basicamente, quando eu contei isso pros meus amigos, eles não acreditaram que eu consegui fazer isso. Mas eu consegui, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. E comenta aí se tu já conseguiu acertar uma placa de bicicleta também, porque eu já consegui.